Hoje o programa é histórico e muito importante. O pastor Ivan Saraiva irá falar a respeito da mudança da guarda do sábado para o domingo. Quando a igreja começou a guardar o domingo? Por que fez isso? Quais as implicações e consequências dessa atitude? O que devemos fazer diante dos fatos históricos? Essas e outras perguntas serão respondidas no programa de hoje. Não saia daí, porque o Está Escrito começa agora. Amigo, como você sabe, estamos dando continuidade a uma série aqui no Está Escrito. Começamos essa pequenina série de 5 programas falando sobre o sábado no Antigo Testamento, o sábado no Novo Testamento, Jesus e o sábado, e hoje vamos entender um pouquinho a mudança do sábado para o domingo, como aconteceu isso, por que aconteceu isso, quais as implicações desse tipo de atitude e como isso tem afetado a minha e a sua vida. No próximo programa, vamos ver como guardar o sábado, como biblicamente eu e você podemos honrar a Deus através da guarda desse dia. Então, se você tem a sua Bíblia, pode abri-la já no livro de Deuteronômio 4:2. Enquanto você procura, eu quero falar uma coisa a você. Deuteronômio 4, verso 2, vá procurando e eu vou comunicando uma coisa muito importante a você. Antes de qualquer coisa, a gente precisa estabelecer bases aqui. A primeira delas, o indivíduo que guarda o domingo é uma boa pessoa, sincera, é uma pessoa devota a Deus, que quer cumprir a sua palavra, uma pessoa linda aos olhos de Jesus. Qualquer pessoa que guarde e observe o domingo. Toda pessoa que guarda o sábado é uma pessoa devota a Deus, é uma pessoa que quer servir ao Senhor, é uma pessoa que quer cumprir a sua vontade. Então aqui nós não estamos fazendo nenhum juízo de valor a respeito do caráter, da integridade espiritual de qualquer observador, do domingo ou do sábado. Nós estaremos entendendo hoje por que o sábado, que é tão evidente na Bíblia, todas as solenidades dele foram passadas, transferidas para o primeiro dia da semana, para o domingo. Você entenderá melhor quando e por que isso aconteceu. E aí, então, com essas informações, você terá melhores condições de tomar a sua decisão, se você quer guardar o domingo ou o sábado. Então, Deuteronômio 4, verso 2 diz assim: Nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno. Então nós temos aqui uma orientação bíblica. Logo no começo da Bíblia, no Pentateuco, Deuteronômio, ele diz assim: você não pode acrescentar nada da Bíblia e você não pode subtrair nada da Bíblia, certo? São princípios. Eu não posso acrescentar nem subtrair. A Bíblia é do jeito que é e eu preciso estar focado nela e obedecê-la. Você já imaginou se, por exemplo, em algum momento eu começar a escrever um livro, por exemplo, diferente da Bíblia, e eu falar para você o seguinte: olha, o meu livro agora, ele vai ter uma autoridade maior do que a própria Bíblia, pelo menos igual. O que você diria? Bom, eu uso a minha autoridade como pastor, eu digo para você que eu fui ungido para ser pastor, eu fui ordenado ao sagrado ministério, eu sou orador do programa Está Escrito, da Voz da Profecia, eu estou escrevendo um livro e eu tenho seguidores, e esses seguidores acreditam que os meus escritos são tão importantes quanto a Bíblia, e esses seguidores começam a se multiplicar, e de repente eu viro uma grande denominação religiosa. Você iria para a minha religião? Simplesmente porque você gosta do jeito que eu falo, acha interessante, é isso? Obviamente que não. Obviamente que não. Eu e você seguimos a Bíblia e somente a Bíblia. Agora, se você não faz isso comigo, por que você faz isso com outros?
Agora eu quero falar bem diretamente para os meus irmãos católicos, que têm ali como um manual de conduta o catecismo. Ora, o catecismo, se você ler os 10 mandamentos no catecismo, são completamente diferentes dos mandamentos, dos 10 mandamentos na sua Bíblia católica. Então, por que é que você, a hora de colocar na balança, você está pesando mais catecismo ou mais a Bíblia? Ora, eu preciso definir qual é a minha base de regra e de fé. E o convite que Deus faz a você é que a Bíblia precisa ser observada. Conhecereis a verdade vos libertará. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Deuteronômio 4:2 diz o seguinte: eu não posso subtrair, mudar, adicionar nada. A palavra de Deus foi inspiração dele. Eu não posso vir aqui alterar nada, nem você e nem nenhuma igreja. Ora, o sábado é tão evidente, nós encontramos, você já sabe disso, 250 vezes a palavra sábado e mostrando que eu e você devemos guardar esse dia. Agora, você sabia que a palavra domingo não aparece nenhuma vez na Bíblia? Nenhuma vez. Nenhuma. Simplesmente é desconsiderado essa palavra. Domingo não existe na Bíblia. Não existe. Pergunte para o seu padre, pergunte para o seu pastor. Pastor, onde é que tem um texto aqui que diga a palavra domingo? Não existe. Deus, Ele escreveu e orientou você a guardar o sábado 250 vezes. Agora, você olha para mim e diz assim, não, mas eu vou guardar o domingo? Bom, vamos ver todas as vezes que a Bíblia cita o primeiro dia da semana, não usa a expressão domingo, usa primeiro dia da semana. São 8 versos apenas, 8 versos. Existe um no livro de Mateus, um no livro de Marcos, 2 no livro de Lucas, depois nós temos um no livro de João, no livro de Atos e 1 Coríntios. Ok? Nós encontramos nesses textos aqui algumas coisas importantes para você perceber que todas as vezes que a Bíblia cita o primeiro dia de semana, nada tem a ver com a transferência do sábado para o domingo, nem para se guardar o domingo. Vamos lá então, eu faço questão de ler cada um desses textos. O primeiro deles, Mateus 28, verso 1. Abra sua Bíblia, você que acompanha o Está Escrito já sabe, sempre com a Bíblia aberta, caneta, papel, porque você tem que anotar essas passagens. Lógico que esses programas, eles rapidamente estão na internet, não tem problema algum, você pode sempre acompanhar. Mas é bom que você tenha suas anotações pessoais. Então, Mateus 28, 1 diz assim, depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Está constatando, inserindo elas dentro de um tempo. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, elas foram ver o sepulcro de Jesus. Foi ali que elas descobriram que Jesus havia ressuscitado. Vamos lá, Marcos 16, verso 2. Marcos 16, no verso 2, vamos lá, vamos na peregrinação, 16, verso 2. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. É a mesma visão, é a mesma narrativa, agora do evangelista Lucas, falando da mesma situação, das mulheres. Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Salomé, estavam todas ali presentes. Agora no verso 9 você encontra o seguinte, tendo Jesus ressurgido de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, ao qual tinha expulsado os 7 demônios. Jesus ressuscitou no domingo, que é o primeiro dia da semana, a palavra domingo não aparece, simplesmente Jesus surge ou ressurge da morte no primeiro dia da semana. Agora Lucas 24, verso 1. Vamos lá. Nós estamos caminhando e avançando, são as únicas passagens que falam a respeito do primeiro dia da semana, que eu e você chamamos de domingo. Lucas 24, 1 diz, no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, mais uma vez, o contexto da ressurreição de Jesus. Agora,
no quarto evangelho, João, no capítulo 20, no verso 1, nós lemos: na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Mais uma vez o mesmo contexto. Atos agora 20, verso 7. Atos, no capítulo 20, no verso 7. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Então, no primeiro dia da semana, ele estava reunido com seus discípulos, teria que viajar no outro dia. Não há menção alguma de qualquer situação de que as solenidades do sábado foram transferidas para o domingo. E agora 1 Coríntios 16, verso 2. Veja, estou fazendo questão de passar todos os versos para que você leia. Porque se eu apenas citasse, talvez você tivesse preguiça, ou não tivesse tempo. Então eu estou lendo para que você perceba bem. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua propriedade, para que se façam as coletas quando eu chegar. Então ele estava dizendo o seguinte: olha, aí no primeiro dia da semana, cada um de vocês vai oferecer o que puder, porque os nossos irmãos em Jerusalém estão passando muitas necessidades em função da perseguição. Então ele estava falando aqui para os irmãos em Coríntio, para eles ajudarem os outros irmãos em Jerusalém. Aqui é apenas uma coleta. Então aqui se acabam todos os textos que falam a respeito do primeiro dia da semana em toda a Bíblia. Não apenas no Novo Testamento. Veja, nós só lemos o Novo Testamento porque só aparece no Novo Testamento. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, não aparece uma única vez, nem sequer citando o primeiro dia da semana. Agora eu pergunto, se não é bíblico, por que razão trocaram as solenidades do sábado para o domingo? Por que razão? Vou explicar algumas coisas para você. Qual foi a primeira igreja do mundo? Igreja vem de eclésia, de eclesia, que quer dizer ajuntamento de pessoas. Qual foi o primeiro ajuntamento de pessoas? Quando a gente vai para Mateus 16, a gente descobre ali que os discípulos eram a primeira igreja de Cristo. Eles foram a base, o núcleo da igreja de Cristo na terra, certo? Essa igreja, ela é fundamentada em quem? Na rocha que é Cristo Jesus. Ela não está fundamentada em Pedro, em Paulo, em João, em Maria, pessoas super especiais, consagradas, mas que são pecadores ou pecadora como eu e como você. Então, a igreja, ajuntamento de pessoas alicerçada em Cristo Jesus, e começou-se então a igreja. Vocês se lembram em Atos 2, Pedro pregando, 3.000 pessoas se convertendo. Obviamente que ele estava ali num processo de colheita de tudo aquilo que Jesus havia semeado durante os 3 anos e meio de ministério. A igreja crescia, se desenvolvia, as pessoas eram batizadas. O batismo é a forma como o indivíduo se torna cristão, é o caminho, ou a porta de entrada para você poder ir para o céu. Tudo isso aí é o batismo, essa igreja, como ela está unida e formatada. Então, que igreja era a igreja primitiva? Era a igreja apostólica. Era uma igreja universalizada, porque era o sacerdócio oferecido para todos os crentes. Então, nós poderíamos até dar um nome a essa igreja apostólica. Poderíamos colocar igreja católica. Porque o que significa a palavra católica? Significa universal. Uma igreja universal apostólica, seguindo os ensinamentos de Cristo Jesus, passado pelos apóstolos. Então, igreja católica apostólica, essa igreja católica apostólica, ela guardava o sábado. Os pais da igreja, Eusébio, Epifânio, até o início do 4º século, escreveram exatamente isso, que a igreja apostólica, ela observava o sábado, inclusive os gentios que não eram judeus,
porque era um sacerdócio para todos os crentes levar o evangelho e pessoas de todas as partes do mundo eram convidadas a fazer parte desse evangelho. Está aí a razão pela qual Paulo viajou tanto, o dom de línguas, que é o dom de idiomas, Pedro pregando, os discípulos pregando, cada uma pessoa ouvia na sua própria língua materna, para que realmente fosse disseminado a pregação do evangelho. E eles continuaram guardando o sábado. O problema todo, sabe qual foi? Querido irmão e irmã católica, o problema é quando a Igreja Católica Apostólica se tornou romana. Querido, o que Roma tem a ver com o cristianismo? Jesus nunca pôs os pés em Roma. Pelo contrário, os romanos sempre foram perseguidores dos judeus e dos cristãos. O que Roma tem a ver com o cristianismo? O máximo de ligação que existe são as viagens de Paulo. Paulo que chegou até Roma e fundou a igreja cristã em Roma. Agora, os romanos só escravizaram o povo judeu, mataram a fio de espada os cristãos. A Igreja Católica Apostólica jamais deveria ter se transformado em romana. E às vezes a gente vê as pessoas falando com orgulho, eu sou católico, apostólico e romano. Meu amigo, quando a igreja deixa de ser só apostólica e passa a ser romana, as coisas começaram a se complicar. Em Roma havia ali no quarto século, na primeira quinzena do quarto século, um grande imperador, carismático, inteligente, mas pagão, por nome de Constantino. Você pode pesquisar o nome desse imperador Constantino onde você quiser e você vai descobrir que ele é o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Tem ideia do que é isso? Um imperador de um mega império se convertendo à religião dos cristãos. Sabe qual foi o problema? A conversão dele foi superficial. Ele não havia abandonado todas as práticas pagãs. Ele tentou viver o cristianismo, mas ele fez uma das piores coisas que se poderia fazer para o cristianismo. Vocês sabem que ele declarou que ele teve um sonho, ele estava para ter uma guerra, uma batalha terrível, e ele teve um sonho, in hoc signo vinces. Ele viu isso escrito, e essa expressão em latim, in hoc signo vinces, que significa com esse sinal, ou por esse sinal vencerás, e ele viu uma cruz. E aí então ele foi para a guerra com uma cruz à frente, e ele venceu a batalha. A sua conversão se deu nesse contexto de guerra, usando a cruz para matar. Olha que coisa estranha, antagônico. Jesus, que nos ensina a amar o inimigo, ele estava indo para uma guerra em nome de Jesus de Nazaré. Jesus nunca patrocinou guerra alguma. Ele nunca foi... A gente precisa cuidar muito com isso. Nesse processo de violência, ele toma a decisão de se converter. Só que quando ele se converte, a sua conversão não foi tão profunda quanto nós gostaríamos. E ele começa a inserir elementos do cristianismo dentro do paganismo e elementos do paganismo dentro do cristianismo. E começa a se unir, ou unir o império que era dividido entre pagãos e cristãos, porque nesse contexto, em 320, já era muito grande o cristianismo. Eles já não tinham mais condições de perseguir os cristãos, porque eles eram parte ativa da economia de todo o Império Romano. Então a Igreja Católica, ou seja, universal, apostólica, até esse contexto guardava que dia? O sábado, porque o sábado jamais foi abolido. No entanto, é bem verdade que no segundo e no terceiro século, no final do século 100, no início e na metade do ano 200, já existiam pessoas, pais da igreja, homens piedosos, que faziam sim referência ao domingo
como um dia especial pelo fato de Jesus ter ressuscitado. Mas também haviam pais da igreja fazendo referências à sexta-feira, porque Jesus Cristo morreu na sexta-feira. Agora, em momento algum, havia a troca do sábado para o domingo, até que no ano 321, de maneira bem específica, no dia 7 de março, Constantino coloca um decreto que todos agora deveriam guardar o dia do sol, que é o domingo, porque a nação, o Império Romano, adorava o sol, o deus Mitra. O mitraísmo tem as suas raízes dentro de Roma. Querido, Roma sempre foi pagã. Lembra do deus Apolo, Diana, Baco, deus do vinho. Então, as associações começaram a acontecer. Quando você acha que começou a se inserir imagem de escultura para ser adorado? Isso é próprio do paganismo. Aliás, agora eu tenho que abrir um parênteses aqui para você que é protestante. Por que você não adora santos? Por que você não se prostra diante de imagens? Ah, porque isso aí é do paganismo. E o domingo é da onde, irmão? O domingo é o dia do sol invencível, Natalis Solis Invictus, o dia do sol invencível. Se você for para a língua inglesa, isso fica tão evidente, Sunday, dia do sol. Agora, como unir um paganismo tão bárbaro como esse com o cristianismo? Ora, Jesus ressuscitou no domingo. Então agora nós temos um dia em comum entre cristianismo e paganismo. Esses aqui adoram o sol, esses aqui começam a se apaixonar pelo domingo porque é o dia da ressurreição. Então, peraí, deixa a lei de Deus de lado e vamos agora adorar a Deus nesse dia. É o mesmo dia, economicamente é muito mais viável para o Estado, é tudo muito melhor. E aí então os elementos do paganismo foram se fundindo ao cristianismo e do cristianismo ao paganismo de uma maneira que ficou uma grande Babilônia tudo. A Igreja Católica Apostólica jamais deveria ter aceitado as recomendações de Constantino. E aí então em 364, no Concílio da Calcedônia, então a Igreja, não mais o Império, a Igreja agora declara que o domingo era o dia de se observar e de se guardar. Nesse contexto surgem os primeiros protestantes. Os protestantes não começaram lá com um grupo de príncipes e de pessoas que estavam discordando do catolicismo lá na Idade Média. Os primeiros protestantes eram católicos apostólicos que falaram não. O dia de guarda é o sábado, nós devemos guardar o sábado, esse é o dia que o Senhor nos deu. E aí então começou-se novamente perseguição para aqueles que não estavam agora aceitando a união de igreja com o Estado. Todas as vezes que a igreja se uniu ao Estado, pessoas foram perseguidas, mortas, queimadas vivas. Isso começou no passado, depois ele se repetiu nesse período, depois na Idade Média e irá se repetir no futuro. Agora eu preciso dizer uma coisa a você. Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 7, no verso 25. Livro de Daniel, aqui nós encontramos algo importante para a nossa reflexão. Daniel 7, 25, nós encontramos a manifestação de um Deus soberano em todo o universo. Como é que Deus permitiu? Deus já sabia que isso iria acontecer. Daniel 7, 25 diz assim, proferirá, falando a respeito de um poder religioso que iria assumir elementos do paganismo, esse é o contexto de Daniel 7, um poder religioso que iria se corromper, assumir elementos do paganismo e diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, perseguição, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Foi exatamente isso que aconteceu. Querido, se a Igreja Católica Apostólica dissesse não a Constantino, não ao paganismo, eu hoje seria membro da Igreja Católica Apostólica. E talvez tivéssemos uma única denominação cristã. Mas quando ela se fundiu, quando ela se uniu a Roma,
quando se uniu ao paganismo, aí, meu amigo, aí eu dou 3 passos. E você, católico, apostólico, deveria falar: não sou romano. Você pode ser de Jerusalém, você pode ser de Jesus, você pode ser do que quiser, menos romano. Roma não, irmão. Roma não. Eu e você não temos nada com o paganismo. Deus havia profetizado 1000 anos antes, 1 milênio. O Brasil não tem 600 anos. 1 milênio antes de Constantino nascer, Deus havia profetizado de que essa igreja, esse poder religioso que veio puro até o 4º século, até a primeira metade do 4º século, haveria de se corromper, destruiria os santos do Altíssimo, e como a Igreja Católica Apostólica, agora sim romana, perseguiu cristãos. E quantas pessoas ela matou. E quantos índios foram escravizados e mortos por jesuítas. Você conhece a história brasileira. Isso não aconteceu apenas no Brasil. Em nome de tirar as pessoas do paganismo e convertê-las à força, milhares e milhares e milhares de pessoas morreram. Interessante, livrar índios do paganismo, mas no seu passado, infelizmente, se uniu ao paganismo. Deus disse: cuidará em mudar os tempos e a lei. Hoje, um dia, ele é colocado da meia-noite à meia-noite. Não tem sentido lógico algum um dia começar no meio da noite, nem terminar no meio da noite. Mas mudaram os tempos e também mudaram a lei. Pegue o catecismo da Igreja Católica e você vai descobrir que no lugar de estar escrito para guardar o sábado, está dizendo para você guardar domingos e festas. Ah, querido, eu não posso aceitar uma coisa dessa e nem você. Essa mudança descabida, inválida, que deturpou a Bíblia, ela precisa receber um basta, pelo menos na sua vida. Por isso eu vou fazer 2 apelos aqui. Em primeiro lugar para você, meu irmão católico. Em primeiro lugar para você. Querido, Deus se preocupa contigo. Ele quer o melhor para você. E hoje Ele está explicando para você que no passado a Igreja Católica Apostólica era pura, mas ela se fundiu a Roma, a Constantino. E em função disso, a Igreja se corrompeu. Você não precisa de nada disso. Pelo contrário, você pode ter uma vida pura, seguindo unicamente a Bíblia. E agora para você, meu amigo, que é protestante, evangélico, pentecostal, sabe qual a razão pela qual eu guardo o sábado? É a mesma razão pela qual você não adora imagens de escultura. Porque os 10 mandamentos diz que eu não devo adorar imagem de escultura, mas os mesmos mandamentos declaram que eu devo guardar o sábado. O apelo que eu faço para você é esse. Querido, Deus é eterno, Deus é para sempre. Nele não há sombra de variação. O livro de Deuteronômio 4:2, primeiro texto que lemos, diz que nós não podemos diminuir nem acrescentar nada na palavra do Senhor. Nada. A Bíblia é expressa a vontade de Deus para a sua vida. Hoje é o dia de você romper com o dia do sol. Hoje é o dia de você romper com o mitraísmo e voltar-se para a guarda do sábado, que é o dia do Senhor. O Nadson irá cantar agora. Enquanto ele cantar, querido, eu queria que você refletisse na letra desse hino, que declara um Deus poderoso, um Deus amoroso, mas um Deus que nunca falha e não falhará com você no seu intento de seguir a palavra de Deus na sua integralidade. Que Deus abençoe você na sua decisão. Fácil todo dia acordar e enfrentar as lutas sem
desanimar. Ter certeza da vitória, uma fórmula ou resposta para todos os problemas resolver. Esquecemos que bem perto há um Deus. Como homem ele próprio já viveu e enfrentou dificuldades, até a morte foi levado. Tanto amor assim nunca se viu. Ele é a esperança que não falhará. Ele é a corrente que não quebrará. Quando tudo falta, ele satisfaz, e na tempestade é a paz. Ele é a certeza do amanhecer. Ele é a fonte plena de poder. Ao seu lado nada para temer. Nele a vida fim não há de ter. Esse Deus conhece cada coração e está pronto para bênçãos conceder. É preciso confiança, fé, amor e esperança, uma entrega sem reserva a Deus. Ele é a esperança que não falhará. Ele é a corrente que não quebrará. Quando tudo falta, ele satisfaz, e na tempestade é a paz. Ele é a certeza do amanhecer. Ele é a fonte plena de poder. Ao seu lado nada para temer. Nele a vida fim não há de ter. Nele a vida fim não há de ter. Ele é tudo o que você pode ter e o que você precisa ter. O seu compromisso, amigo, não é com nenhuma igreja, não é com nenhuma religião. O seu compromisso é com a palavra de Deus. Isso deveria ser o suficiente para você romper com o paganismo, com o romanismo. Talvez você hoje tenha tomado uma decisão. Não vou mais guardar o domingo. Hoje vou guardar o sábado. Essa é a sua decisão. Deveria ser. Ainda temos um último programa. No próximo programa nós falaremos sobre como guardar o sábado e você verá a pureza, a leveza e a beleza de se guardar o sábado, o dia que o Senhor nos ordenou. Infelizmente, a maior parte do cristianismo está longe
da integralidade do cumprimento dos mandamentos do Senhor. No livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 10, diz que se você tropeça em um mandamento, você se torna culpado de todos, porque ou você observa a lei ou não observa a lei. Se eu observar 9, mas roubar, de que adianta guardar os outros 9? Se eu guardar todos os mandamentos e não honrar meu pai e minha mãe, de que adianta os outros? Se você guardar todos os mandamentos, mas não guardar o sábado, de que adianta? Isso é semi-obediência, não é obediência. É a história do meio certo, do meio errado, é tudo errado. Ou você observa e obedece a lei do Senhor, ou não. Diante de você eu proponho vida ou morte, bênção ou maldição. Escolha a vida, para que você tenha vida, para que os teus filhos tenham a vida. Você nunca poderá um dia chegar para Deus e falar: Senhor, eu não sabia, fiz o meu melhor, fiz sincero. Não adianta, amigo. Hoje é o dia da decisão, hoje é o dia da entrega. Você está tendo consciência de muitas coisas. E agora eu quero orar por você. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte. Vamos juntos orar. Querido Pai, ajude os meus irmãos, católicos e evangélicos. Ajude o Senhor, não apenas para compreender, mas para viverem o Teu sábado. Talvez sejam esquecidos por alguns, desprezados por outros, perseguidos por mais alguns, mas estarão ao Teu lado e isso basta a qualquer um de nós. Entregamos essas decisões, cada uma delas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.